Pessoal, a gente vai falar agora sobre questões comentadas sobre disposições gerais da administração pública, ok? Então vamos lá. Semana 7, dia 7. Primeira questão, já vem uma casca de banana aí para nós. A investidura em cargo, emprego ou função pública exige, essa palavra aqui que mata a questão. Essa palavra que você tem que tomar cuidado aí, ó. A prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos na forma prevista na lei. O que tem errado aí? Exige sempre a prévia aprovação em concurso público ou pode ter o cargo comissionado? Cargo comissionado vai ser de quê? Livre nomeação. E livre o que? Livre exoneração, perfeito? Então é isso aí que acabou invalidando a questão. São os cargos aí chamado ad nutum, livre nomeação e livre exoneração. Então, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada de livre nomeação e exoneração. Questão 2. A respeito do denominado teto constitucional, constitui uma exceção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Esse aqui, o examinador merece um aplauso, perfeito? Porque tem a previsão na Constituição Federal, que é o que, olha só, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes em cargo e empregos públicos são irredutíveis. Está previsto onde? Artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Ressalvados o disposto nos incisos 11, que é o que? Teto constitucional, e o 14, efeito cascata aí, certo? Então, nós temos aí a possibilidade, o que? Da irredutibilidade da remuneração, subsídio e vencimentos. Agora, temos aqui a exceção. A exceção está no disposto, então, no inciso 11, ok? Então, aqui embaixo eu trago uma regrinha que não serve para a nossa questão agora, tá? Então, eu vou deixar aqui, depois porque eu deixei lá na teoria, trouxe para cá, beleza? Mas você já provavelmente já tenha visto esse assunto aí embaixo. Então veja, é uma exceção, olha aí, ó, exceção, teto constitucional. O que é o teto constitucional? Teto constitucional é a remuneração e subsídio dos ocupantes de qualquer cargo aí dentro, ó, não poderá exceder o subsídio mensal dos ministros do STF, ou seja, o ministro do STF está ganhando lá 34, agora aumentou para 37, vamos supor, 34 mil, você recebe lá 35, você vai ter que ter o que? O chamado abate-teto. Vai estar lá no teu contra-cheque de R$1.000 aí, de abate-teto para você chegar até 34. Então não poderá exceder, poderá ser igual, ok? Questão 3. A Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, do servidor temporário, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Correto? É o que está previsto aí no artigo 37, inciso 9. A lei saberá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ok? Então aí tem alguns critérios aí que a gente viu aí na teoria aí que o STF traz aí também para regulamentar melhor esse artigo e inciso 9. Coloquei duas vezes aqui o terceiro. 4. De acordo com a Constituição Federal, é vedada a contratação de servidor público por tempo determinado. A gente acabou de ver que não é vedado. Questão 5. Essa questão aqui merece
um negativo aí, uma puxão de orelha no examinador aí. O examinador comeu bola feio. Olha só, o servidor público poderá acumular o seu cargo com emprego público remunerado, vinculado à sociedade de economia mista. Então ele está dizendo que eu posso acumular um cargo público com outro emprego público. E aí ele primeiro ele trouxe que estava errado, depois ele alterou o gabarito para trazer isso aqui, ó. Caso um cargo de professor seja aí um professor, por exemplo, que são os casos do artigo 37 que posso acumular, ok? Então é vedada a acumulação da remuneração dos cargos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observados em qualquer caso disposto no inciso 11, e 2 pontos. Há de 2 cargos de professor, um de professor e outro de técnico ou científico. Há 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, certo? E se estende aí para autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, essas vedações. E ele está me dizendo aí na questão que poderá acumular um cargo público com um emprego público. Então, cargo público, professor, aí ele veio dizendo que poderia ser um professor, cargo público, vou colocar aqui CP, e um outro de técnico ou científico, aqui um emprego público. Então ele tentou justificar por aqui, tá? Então aí começa a ficar uma subjetividade um pouco maior aí quando ele traz uma situação ampla assim. Mas leve isso aqui, ó, poderá, tem essa possibilidade aí, ok? Então aqui o gabarito está correto, beleza? Gabarito certo. Questão 6ª. Na Constituição Federal, o conceito de administração pública, conhecido como o poder executivo, não coincide. Por que não coincide? A administração pública, ela é o quê? Ela é um conjunto de entidades, de órgãos incumbidos para realizar as atividades administrativas. Então veja, a atividade administrativa, principalmente ela é executada pelo poder executivo, mas de forma atípica vai ser executada por quem? Pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Então não coincide, perfeito? Então tá errado aí. Vamos continuar aqui. Consequentemente, com o de administração direta, não, aí não. Vai ser também indireta aí. Razão porque é impróprio utilizar o termo administração pública em referência ao poder legislativo e judiciário. Então tá tudo errado aí. Questão 7ª. Os subsídios e as remunerações dos servidores públicos federais, incluídas as verbas de qualquer natureza, mesmo indenizatórias, não podem exceder o subsídio mensal dos ministros do STF. E aí, verbas indenizatórias, o que é indenização? É o que? É ressarcimento de algo. Certo? Então é ressarcimento ao servidor de alguma despesa. Perfeito? Então essa indenização de caráter indenizatório, ela é para cobrir custos. Por exemplo, numa viagem a serviço, você vai gastar com o que? A alimentação está fora da sua sede, vai gastar com estadia, perfeito, deslocamento. Então tudo isso aqui é ressarcimento. Então essas verbas indenizatórias, elas estão excluídas aí da composição para verificação quanto ao teto do STF. Então, por exemplo, se a pessoa recebe 30 mil e o subsídio lá do STF está em 37, vai estar aumentando para 37, ok? Aí no mês eu tive de indenização aí de várias viagens, aí foi para 8 mil reais. 8 mil de indenização.
o total aqui ele ficou com 38 mil. Agora abate o teto aí em 1000. Resposta não, porque foi verbas indenizatórias. Então veja, não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que trata o artigo 37, inciso 11 aí, caput desse artigo, as parcelas de caráter indenizatório previsto em lei. Então, pronto. Questão 8, essa questão aqui é uma bomba. Por que que é uma bomba? Porque o examinador, às vezes, ele dá umas viajadas e coloca umas questões, elas são mais subjetivas do que propriamente objetivas. Mas vamos dar uma olhada para você ver, ó. Em decorrência da regra constitucional, o que prevê o tratamento isonômico, segundo a qual todos são iguais perante a lei, a administração pública deve atuar sem favoritismo ou perseguição. Perfeito? Perfeito, correto. E tratar todos de modo igual. Agora, sem fazer qualquer tipo de discriminação. E aí, o que você marca? Certo ou errado? Veja que ele está trazendo uma coisa aqui, falando sem favoritismo, sem perseguição, tratar todos iguais, sem qualquer tipo de discriminação. Essa discriminação você tende a pensar no sentido pejorativo, mas aqui ele está falando que isso aqui são as famosas políticas afirmativas. Por exemplo, cotas, certo? Cotas aí que nós temos em concurso, a gente vai ter o que então? Vai ter um tipo de discriminação, perfeito? Mas é uma questão que não foi bem elaborada, ela está mal redigida, ela está tendenciosa, uma questão que derruba candidato bom, candidato que sabe. Dificilmente você marcaria essa questão aí como sem qualquer tipo de discriminação como errada. Então, mas o gabarito traz aí como errado justamente por essa última parte aí, trazer essa possibilidade aí de discriminação. Então, pode ser feita aí discriminações para que a ideia não pode fazer distinções entre pessoas iguais, mas é válida a máxima lá que existe que você vai tratar os iguais, devem ser tratados na medida de suas igualdades, e os desiguais na medida das suas desigualdades, para trazer uma equivalência aí, ok? Mas veja, porque o próprio artigo 3º da Constituição Federal, inciso 4º, que vai falar sobre promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idades e quaisquer outras formas de discriminação. Então veja, esse aqui está no sentido que? Sentido pejorativo. Então veja que a questão foi mal elaborada aí, perfeito? Então seria isso. Então questão errada, porque aqui eu posso fazer qualquer tipo de discriminação, pode ser feita discriminação para favorecer os desiguais. Questão 9. De acordo com a Constituição Federal, a prática de ato de improbidade administrativa por agente público implica na perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos sem prejuízo da ação penal cabível. Perfeito? Perfeito. Só cuidar aqui quando o examinador coloca a cassação. Ato de improbidade administrativa gera suspensão e nunca a cassação. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que vai falar que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos e perda da função pública. Então, não o contrário. Indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista na lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Perfeito? Então, o item está correto aí. Questão última. Um bacharel em Direito, analista jurídico do
MPU, MPF aí, ocupante de cargo privativo da área jurídica, poderá, se houver compatibilidade de horário, acumular outro cargo público, desde que também privativo da área jurídica, ou um cargo de professor. Então, essa parte aqui, privativo da área jurídica, 2 cargos, não poderia com o cargo de professor, caso fosse o cargo dele ser enquadrado aí como um cargo técnico ou científico. Veja, a Constituição Federal vai trazer aí a possibilidade de acumulação de 2 cargos de professor, um cargo de professor, que é o caso em questão, e outro de técnico ou científico. 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissões regulamentadas. Então, são essas as 3 possibilidades previstas aí no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Então, não pode. E assim, terminamos a primeira bateria.